Obrigada, Cláudia. Bom dia a todos também que nos estão aqui a ouvir hoje. Vou começar por partilhar a minha apresentação, só para verificar que conseguem ver. Penso que já estamos no modo de apresentação, e só para confirmar. Ainda não. Está, não está? Sim, ok. Então, tal como tenho aqui no título agora da minha apresentação, vou falar um bocadinho do plano de prevenção de riscos, que já foi também aqui introduzido pela Cláudia de forma genérica, e vamos tentar perceber aqui um bocadinho melhor alguns aspectos que considero fundamentais, até porque, na minha opinião, não estamos aqui perante um instrumento propriamente fácil de elaborar, mas que penso que com algumas orientações, com a colaboração, como iremos ver, dos colaboradores e das pessoas essenciais da organização e de todas as pessoas, como a Cláudia referiu bem, não só do responsável pelo cumprimento normativo, não tem que ter, nem deve ter sozinho este ónus, será mais fácil de conseguirmos elaborar este plano e de cumprirmos formalmente e na prática de conseguirmos implementar o plano de prevenção de riscos. Dividi aqui a minha apresentação essencialmente em 4 partes. Vou fazer um pequeno enquadramento sobre este plano, com alguns conteúdos essenciais, falar um bocadinho do próprio conteúdo e da estrutura do plano, o que é que deve estar aqui abrangido e distinguir o que é que está previsto no diploma também, aqui já referido hoje pela Cláudia, o que é que são as orientações do MNAC que temos até agora, até porque para a maioria das empresas, com exceção do setor público, estamos aqui perante uma nova realidade, e uma nova realidade nem sempre é fácil, e quanto mais orientações, por um lado, melhor para garantirmos que estamos a cumprir com o espírito que o legislador pretendia. Falar um bocadinho aqui também da publicidade deste plano, porque é aqui um aspecto essencial e que também está previsto no regime legal, e do controle da execução, como é que deveremos então controlar a execução deste plano, para que de facto funcione na prática e não seja apenas um documento publicitado numa intranet, um documento em papel guardado numa gaveta, porque também não é esse o objetivo de todo. E começando aqui então pelo enquadramento e um bocadinho pelos conceitos essenciais, sem também vos querer aborrecer demasiado com este aspecto mais teórico. Portanto, o plano de prevenção de riscos está previsto desde logo no artigo 6º do RGPC, e é no fundo um instrumento que, desde logo, penso que uma designação também deixa a antever, deve servir as próprias organizações e as próprias entidades relativamente à própria identificação dos riscos desta natureza que podem associar-se ao desenvolvimento da sua própria atividade e que requerem a adoção de determinados cuidados preventivos na organização. Também nos termos do Regime Geral da Prevenção da Corrupção, no artigo 7º, também para se quiserem ir acompanhando o diploma, o plano de prevenção de riscos deve abranger, isto é dito de forma expressa, todas as funções e todas as unidades orgânicas ou departamentos, como dependente da organização da própria empresa, incluindo desde logo a direção de topo. Portanto, isto é muito importante frisar porque não estamos a falar aqui apenas de estar abrangidos por este plano e por todas estas medidas que iremos ver e da avaliação dos riscos. Alguns departamentos não. Para o plano estar bem feito e estar de acordo com o espírito do legislador, devem ser abrangidos todos os departamentos, todos os trabalhadores da empresa. E, portanto, a direção de topo não vai ser exceção. E deve identificar todos os riscos daquela natureza, portanto, relacionada com o tema que estamos a falar, uma vez que se encontram as organizações expostas à possibilidade de serem exercidas por pessoas menos competentes, nomeadamente do ponto de vista da integridade, e, portanto, há necessidade de identificar para que depois não haja uma expansão destes riscos. E, portanto, estamos aqui a falar de um plano que precisamente exige uma abordagem crítica que não pode ser deixada considerada no levantamento dos riscos. Portanto, aqui uma análise que deve ser feita, e daí, por ser uma análise crítica, que deve ser feita de forma genérica por todos e não apenas por uma pessoa, muito menos pelo responsável pelo cumprimento normativo apenas. E quando estamos a pensar neste plano, identificação dos riscos, devemos pensar em algumas perguntas, diria, que podem ser essenciais e que nos podem ajudar a começar a entrar aqui nestes conceitos. Desde logo, por exemplo, se nós pensarmos quais é que são os benefícios para a minha organização, para a organização na qual me insiro, que podem ser colhidos, por exemplo, através de uma determinada função institucional, se fosse realizada por alguém com uma integridade maior ou menor. Portanto,
o que é que está aqui em causa nesse aspecto? Será que existe aqui alguma situação de conflito de interesses? Será que essa situação está aqui a criar algum risco no âmbito da temática que estamos a falar? Estas são questões, no fundo, que devem ser suscitadas e que podem ajudar aqui a quem preenche, como iremos ver, um conjunto de matrizes e suscita este problema, a perceber, de facto, o que é que podemos melhorar e de forma que devemos prevenir esta temática na organização. Em termos de conteúdo, também coloquei aqui alguns aspectos que considero essenciais para que consigam começar a reter aqui o que é essencial estar neste plano. Desde logo temos que fazer uma identificação e um mapeamento dos riscos que estão associados às diversas funções, lá está, porque existem muitas funções no âmbito da organização e tem que ser densificada esta identificação, a análise dos riscos, que deve incluir um procedimento de análise e da própria classificação do nível de risco, também como iremos ver, que pode ser feito através de uma matriz. Portanto, identificar o risco e classificá-lo é um passo, diria que um primeiro passo e um passo bastante importante. Esta classificação, naturalmente, que é necessária e é importante para que a entidade ou a organização em causa fique em condições de perceber, de facto, quais é que são os riscos a que pode estar sujeita, quem é que dentro da organização está sujeito aos riscos, porque não quer dizer que todos estejam sujeitos aos mesmos riscos, e até pode haver, por exemplo, colaboradores que não estão sujeitos a riscos de todo, outros que estão sujeitos a um conjunto significativo de riscos, e, portanto, nós só conseguimos prevenir se tivermos, no fundo, este mapeamento. E como iremos ver também mais à frente, este procedimento de análise e de avaliação do risco deve decorrer de uma forma, digamos que conjugada, da probabilidade de poder vir a ocorrer esse risco com os impactos que decorrem dessa circunstância. Mas também já irei mostrar isto através de uma matriz para que se torne mais fácil. A probabilidade, naturalmente, de existir o risco também deve ser identificada e pode ocorrer, desde logo, da existência e qualidade, e pode decorrer, desde logo, de termos alguma medida preventiva que seja associada e o impacto também se vai ter que aferir por associação à redução da eficiência e de eficácia no cumprimento das funções ou mesmo impossibilidade de existir um cumprimento da função considerando um determinado risco. Portanto, as medidas preventivas e corretivas também vão ter que ser identificadas, considerando esta questão da probabilidade e da ocorrência. O plano também deve conter a designação do responsável pela execução, controle e cumprimento do plano, portanto, também deve ser um campo a preencher no próprio plano em termos de conteúdo. Em termos de estrutura, não há propriamente uma estrutura definida aqui no diploma relativamente ao qual temos estado a falar hoje, mas já existem orientações do MNAC, tal e qual como a Cláudia referiu, e estas orientações vão nos ajudar aqui, de facto, para quem ainda não tem, ou para quem tem, conseguir aperfeiçoar o seu plano, a perceber como é que deve ser, de facto, estruturado um plano de prevenção de riscos. E coloquei aqui alguns aspectos que considerei essenciais para que consigamos, então, centrar-nos aqui um bocadinho em que é que deve consistir a estrutura de um plano. Desde logo, um plano deve ter, diria que uma nota introdutória de enquadramento de plano. Diria que é logo um aspecto essencial em qualquer instrumento e que este não vai fugir à regra. E deve esta nota introdutória incluir um enquadramento do próprio documento, dos seus objetivos, ou seja, dos propósitos deste plano, e, naturalmente, contextualizá-lo no âmbito do RGPC. Até pode haver necessidade de fazer uma ligação com outros instrumentos que a entidade tenha e que sejam aqui relevantes para esta temática. E, se assim for, deve estar previsto neste enquadramento, tal como deve estar prevista no enquadramento, a indicação do âmbito institucional da aplicação do plano. Depois devemos ter uma indicação da própria função ou dos propósitos, dos objetivos da entidade ou organização em causa, nomeadamente da indicação da missão, dos valores, da visão da organização. Isto porque não é apenas, claramente que também em termos introdutórios fará sentido, mas nós também só vamos conseguir, no fundo, perceber o plano como um todo e perceber porque é que aquele risco é um risco para aquela organização, para aquele departamento ou para aquele setor, se percebermos de que tipo de empresa é que estamos a falar, de que tipo de organização, quais é que são os valores daquela organização. Portanto, não é simplesmente aqui, diria que um passo formal, não. Acho que é aqui um passo na estrutura e um procedimento que deve ser, de facto, cumprido para se conseguir perceber o plano como um todo. Depois diria que um terceiro ponto, que também é essencial, tem a ver com a apresentação da estrutura orgânica da entidade
ou da organização, lá está, para conseguirmos perceber, se nós fizermos um mapeamento de como é que funciona a organização, também vamos conseguir perceber melhor mais à frente como é que, porque é que existe aquele risco para aquele departamento, se existe riscos para todos os departamentos, ou seja, a análise global, e como disse, que deve abranger toda a empresa, toda a organização, só se consegue perceber também se fizermos este mapeamento da estrutura orgânica da entidade ou da própria organização. Depois também, em termos de metodologia, deve ser identificada a metodologia para considerar o levantamento dos riscos e das medidas de prevenção, incluindo desde logo o processo de avaliação de risco e as formas para a recolha de informação, nomeadamente para efeitos de elaboração e apresentação, como iremos ver, dos obrigatórios relatórios que fazem parte também aqui de uma medida de execução do plano e que são obrigatórios. Também temos que fazer uma classificação da estrutura e das responsabilidades pela execução do plano, e aqui sim a coordenação global deve ser feita sob a supervisão e coordenação em princípio do responsável do cumprimento normativo, mas pode ser feita também em colaboração, nomeadamente, por exemplo, se houver ao nível da auditoria interna um responsável, deve também ser articulada e também aqui um passo importante na estrutura do plano. Depois, devemos ter também as matrizes de risco, que irei mostrar mais à frente, e estas matrizes de risco vão corresponder ao número de unidades orgânicas, ou, por exemplo, se houver aqui também algumas situações em que temos organizações em que podemos identificar os riscos por macroprocessos, portanto, pode ser uma de duas opções, e estas ou outras, considerando depois aqui também a organização, mas em regra é o que temos em causa. E estas matrizes normalmente são anexadas ao próprio plano. Podem não ser anexadas, podem estar no próprio conteúdo essencial, mas normalmente também como são extensas, normalmente faz referência no plano aos anexos e cada um faz um anexo para cada matriz correspondente à unidade orgânica ou macroprocesso. E coloquei aqui algumas matrizes para que consigamos também aqui na prática ver um bocadinho melhor o que é que estou a referir, e estas matrizes também estão disponíveis no site, desde logo do MNAC, agora através de umas orientações recentes que existem. Temos, portanto, o guia que a Cláudia também já falou, e temos também orientações específicas quanto ao plano de prevenção de riscos, que são muito úteis. E, portanto, para enquadrar aqui estas matrizes, como eu tinha referido, uma vez identificados os riscos, as medidas preventivas, as medidas corretivas que se considerem adequadas aos riscos identificados, é necessário proceder, portanto, aqui a uma análise do risco. E esta análise vai permitir identificarmos, e aqui também vão entrar as matrizes, quais é que são, segundo critérios metodológicos e com alguma objetividade, naturalmente, as prioridades no processo de acompanhamento das medidas previstas no plano. E, portanto, a metodologia da análise do próprio risco deve decorrer da conjugação do indicador da probabilidade da ocorrência do risco, esta matriz que estamos aqui a ver agora e que irei explicar, com o indicador também do impacto previsível da ocorrência do risco, que é uma matriz que iremos ver em seguida. E como vemos aqui, que a orientação que o MNAC nos dá é que para percebermos qual é que é a probabilidade de ocorrência do risco, naturalmente uma vez este identificado, podemos dividir aqui esta probabilidade em 3 graus, baixa, média ou alta. Aqui a probabilidade baixa, a indicação que temos é que decorre adequadamente das medidas preventivas ou medidas corretivas que foram adotadas anteriormente. Depois, aqui uma classificação média normalmente corresponde a situações em que temos uma prevenção adequada do risco, mas pode requerer e justificar medidas preventivas adicionais às que já existiam. Por exemplo, isto também se torna mais fácil à medida que vamos tendo planos ao longo do tempo. Portanto, não é a primeira vez que temos um plano. E, portanto, aí conseguimos fazer esta comparação e é mais fácil começarmos a identificar e enquadrar aqui na probabilidade de ocorrência do risco. E depois temos aqui uma situação de probabilidade de ocorrência do risco alta, tendencialmente não é isso que queremos, mas que pode acontecer, e neste caso a prevenção adequada ao risco vai exigir medidas adicionais às que já existiam e de facto percebe-se, não é? Porque se há uma probabilidade de ocorrência elevada tem que se repensar aqui o que é que tinha sido feito.
Como se referi, a associar esta probabilidade de ocorrência do risco, vamos ter também aqui a questão do impacto previsível da ocorrência do risco, portanto, são os dois fatores aqui essencialmente que temos que conjugar quando estamos perante a elaboração destas matrizes. E este impacto previsível associa-se sobretudo à exigência de medidas preventivas e também ao histórico da sua eficácia. E, segundo o MNAC, podemos aferir este impacto previsível da ocorrência do risco, segundo uma escala que identifica com 3 também posições, baixa, média e alta, de acordo com o que está previsto aqui na própria tabela. E, portanto, quanto ao indicador previsível da ocorrência do risco, diria que é importante referir que este indicador associa-se aos possíveis efeitos que são decorrentes da própria concretização dos atos que se pretendem prevenir no seio da organização em causa, e decorre mais uma vez aqui um conjunto de esta escala, que acho que é facilmente aplicável em todas as organizações, portanto a minha recomendação é que também no seio da organização consigam adequar até uma outra escala que tenham, mas que verifiquem se esta pode ser adotada, porque também não me parece assim nada de muito complexo e acho que se forem seguindo estas orientações torna-se mais fácil. Depois de termos a avaliação, portanto, da probabilidade e do impacto de cada risco, como vimos nas outras duas matrizes, deve, portanto, trabalhar-se aqui no sentido de se operar a classificação do nível de risco. E este nível de risco deve resultar aqui de uma combinação, mais uma vez, que decorre desta matriz, que retirei também, mais uma vez, das orientações do MNAC, e em que temos, portanto, uma matriz de aferição do nível do risco a partir dos critérios da probabilidade e do impacto. E assim, na horizontal, como podem verificar, temos a probabilidade de ocorrência do risco, com os tais graus baixo, médio e alto, e do lado esquerdo o impacto previsível baixo, médio e alto. E se fizermos uma combinação, portanto, da conjugação de cada um deles, vamos conseguir ter, portanto, a classificação do nível do risco em mínimo, fraco, moderado ou elevado. E esta questão das cores pode parecer, de facto, não é necessária, não é? Bastava estar, mas torna-se visualmente, nomeadamente num plano tão denso e com tantas matrizes, nomeadamente no seio das organizações maiores, que facilita bastante a identificação destes riscos e, portanto, também a minha recomendação é a adoção aqui destas ou de outras cores, mas que consigam visualmente permitir quais é que são os riscos associados, ou melhor, a classificação do risco associada a cada situação. Aqui um exemplo que também retirei tem a ver, por exemplo, aqui com um exemplo que o MNAC dava, tem vários exemplos, aliás, no site que também podem consultar, mas tínhamos aqui, por exemplo, uma unidade orgânica que se chamava Departamento de Gestão Patrimonial e Financeira. Pronto. Imaginemos, portanto, aqui em cima temos a identificação da unidade e, portanto, é um exemplo de um dos tais anexos, uma das tais matrizes que referi. A função em causa, imaginemos gestão de tesouraria, depois devemos, lá está, identificar o risco associado à função e depois os 3 fatores que referi, probabilidade de ocorrência, o impacto previsível e o grau de risco, que resulta, reitero, da probabilidade de ocorrência e do impacto previsível, nomeadamente a sua conjugação. E à frente temos então as medidas preventivas e corretivas que seriam adequadas a esta organização perante este risco e o seu grau de risco. Portanto, visualmente torna-se mais fácil, porque normalmente estamos a falar de muitas unidades em muitos casos, muitas funções, muitos riscos, e portanto, desta forma, penso que também conseguem visualizar e perceber que se fizermos e se seguirmos esta metodologia, torna-se mais fácil a identificação dos riscos e, acima de tudo, a prevenção e a correção caso exista alguma situação não tão adequada. Em termos de publicidade dos relatórios, e publicidade do plano e dos próprios relatórios, o que acontece é que nós temos aqui orientações, não, neste caso está mesmo previsto no diploma a necessidade de publicidade aos trabalhadores do plano no prazo de 10 dias contados desde a implementação do plano ou da sua revisão. Há aqui uma necessidade, como iremos ver, de uma revisão do plano pelo menos de 3 em 3 anos, caso não exista uma alteração na estrutura orgânica da sociedade que exija uma alteração, sempre que exista, exige uma alteração prévia, mas sempre que fizermos uma revisão ou se implementarmos pela primeira vez o plano, temos, portanto, 10 dias para publicitar este plano aos trabalhadores. Esta publicidade pode ocorrer, por exemplo,
através, diria que é um dos mecanismos atualmente mais recorrentes das empresas da intranet. Desde que seja feita a publicidade, dentro deste prazo está garantida, portanto, o cumprimento da disposição que o exige. Depois, temos também uma necessidade de comunicação, no caso das entidades públicas, se for esse o caso da organização, aos membros do governo responsáveis pela tutela, pela direção ou superintendência, consoante a situação, no mesmo prazo de 10 dias, portanto, contados desde a implementação ou da revisão, para além dos trabalhadores. Portanto, isto são sempre comunicações cumulativas, desde que a entidade naturalmente se qualifique com a natureza com a qual estou a referir. E também a comunicação pelas entidades públicas, neste caso ao MNAC, no mesmo prazo dos 10 dias. Portanto, temos aqui um dever de comunicação acrescido para o caso das entidades públicas e todos estes 3 deveres de comunicação têm que ser cumpridos. Um outro aspecto aqui bastante relevante tem a ver com o próprio controle de execução do plano. Portanto, como referi inicialmente, não pretendemos ter um plano apenas como um instrumento formal e, portanto, também é importante controlar a sua execução. E então, o que significa que depois de adotado o plano, tem que ser objeto da tal avaliação periódica que referi, desde logo sobre a sua execução e sobre a sua eficácia, e então o diploma obriga-nos aqui, para que consigamos fazer de facto um controle da execução, nos meses de abril e nos meses de outubro, a fazer um relatório, respectivamente um relatório de avaliação intercalar no mês de abril e um relatório de avaliação anual no mês de outubro, um relatório de avaliação intercalar e abril um relatório de avaliação anual. E estes relatórios vão ser uma forma das próprias organizações não só demonstrarem que estão a fazer o controle deste plano, mas também uma espécie de reflexão para que consigam perceber e adequar as medidas que estão aqui em causa. No caso do mês de abril, devemos fazer uma avaliação relativamente a todos os riscos que estão incluídos no plano em vigor, e no caso do mês de outubro, devemos fazer uma avaliação relativamente aos riscos de grau elevado ou máximo, ou seja, aqueles que na matriz de risco, como exemplifiquei, correspondem àquelas duas cores mais avermelhadas e, portanto, são estas que, no fundo, suscitam mais preocupações e, portanto, há aqui uma obrigação de fazer esta avaliação duplamente, não só no primeiro relatório como no segundo. A avaliação aqui também do plano, diria que e das próprias medidas preventivas é um elemento fundamental para que a entidade ou a organização em causa consiga dinamizar e adaptar as próprias medidas que tinha incluídas no plano. E, portanto, de facto, estes relatórios são importantes neste aspecto. E para que também consigamos fazer aqui um melhor controle da execução do plano, porque também não é fácil controlarmos se todas as medidas estão a ser cumpridas ou não, o MNAC sugere-nos também a adoção de uma matriz e também, sinceramente, penso que é o que fará mais sentido, porque se não conseguirmos ter uma matriz estruturada desde o início, como é que depois chegamos a março, por exemplo, relativamente ao mês de abril, e conseguimos fazer a identificação dos riscos. Muitas vezes há uma desorganização também normal se não houver uma própria estrutura para controlar a execução. Portanto, se nós tivermos uma matriz como a que está aqui nesta projeção feita previamente, conseguimos distribuí-la pelos colaboradores que consideramos que devem fazer o preenchimento desta matriz, pode ser, por exemplo, o responsável pela unidade orgânica ou pelo departamento, dependendo da situação. E se for feito um preenchimento e adotado um procedimento até na organização que dite o preenchimento de mês a mês, 2 a 2 semanas, considerando o número de riscos também do departamento, vamos conseguir depois chegar ao final, por exemplo, a abril ou outubro, e ter um relatório facilmente elaborado e que corresponda de facto à realidade. E pode ser uma coisa tão simples quanto a medida preventiva, por exemplo, está ou não a ser adotada. Se tiver a ser adotada, há aqui alguma necessidade de evidenciar alguma evolução, sim ou não. Se não foi adotada, melhor, em alguma das situações, no caso das medidas corretivas, e se houve algum incumprimento ou a detecção de algum risco adicional. Portanto, isto é importante porque senão não conseguimos fazer um verdadeiro controle de execução do plano e, portanto, acho que esta matriz, de exemplo, disponibilizada pelo MNAC foi bastante importante neste sentido. E aqui, relativamente ao plano, era tudo aquilo o que queria abordar.
Esses são os aspectos essenciais e, de facto, estas orientações do MNAC acho que nos podem ajudar em muito a complementar aqui o que o legislador já nos tinha referido no diploma. Obrigada pela atenção. E vou passar aqui então a palavra agora à Cláudia novamente. Obrigada, Joana. De facto, este plano de prevenção de riscos de corrupção, eu também acho que é um dos instrumentos mais complexos do programa de cumprimento normativo e que eu acho que mais dores de cabeça pode, principalmente a organizações de grande dimensão, mais dores de cabeça dará, sem dúvida, a essas organizações. Nós agora vamos passar para o canal de denúncia. Eu vou voltar a partilhar o PowerPoint. Já devem estar a ver. Sim. Vamos agora falar aqui sobre o canal de denúncia interna e como eu também tinha dito no início da apresentação e da necessidade de articulação do Regime Geral de Prevenção da Corrupção com outros instrumentos, e nomeadamente há a necessidade de articulação, por exemplo, com o RGPD, bem como com o RGPDI, ou seja, o Regime Geral de Proteção do Denunciante de Infrações, e aqui no âmbito do canal de denúncias com particular enfoque, porque o RGPC, portanto o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, impõe enquanto instrumento o programa de cumprimento normativo, como já tinha dito, a adoção de um canal de denúncia interna que tem em vista a comunicação de atos de corrupção e de infrações conexas, e nesta matéria o RGPC, o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, deve ser articulado com a Lei 93 de 2021, portanto o Regime Geral de Proteção do Denunciante de Infrações, whistleblowing, na medida em que os atos de corrupção e infrações conexas são também eles considerados como infrações elegíveis para efeitos do regime geral de proteção do denunciante. Então vamos ver de que forma é que esta articulação é feita. Antes de mais, e a questão que se coloca, e uma vez que estamos a falar de um programa de cumprimento normativo, afinal de contas, para que é que serve um canal de denúncias, o que é antes de mais, e para que é que serve um canal de denúncias? E nós sabemos que o canal de denúncia, ou whistleblowing, portanto esta expressão está associada a uma conectividade que é negativa, pelo menos, obviamente, que depende de país para país, mas no nosso contexto, no contexto português, ainda que esta ideia esteja a ser, digamos assim, diluída e nomeadamente contribui para o facto a aprovação da Lei 93 de 2021 e depois também a necessidade de adoção do programa de cumprimento normativo, mas a verdade é que nós associamos ainda o canal de denúncias ao Queixinhas, e portanto o Queixinhas não é no nosso país bem visto. Portanto, eu quero aqui desmistificar esta ideia do canal de denúncias, precisamente porque o canal de denúncias pode ser e é um instrumento importante e necessário precisamente para a prevenção, para o despiste de todo o tipo de infrações, e nomeadamente aqui em matéria de corrupção e infrações conexas, que podem ocorrer no âmbito da organização. E, sem dúvida que é a própria organização que está melhor posicionada para detectar este tipo de irregularidades internamente do que através de um terceiro exterior à própria organização. E daí também a sua relevância. Agora, esta conotação a que está associada o canal de denúncias, eu acho que deve ser desmistificada. Porquê? Porque é a própria organização
digamos assim, que tem o maior interesse, inclusivamente os colaboradores, porque a organização não existe por si só, existe tendo em conta todos os seus colaboradores que integram a organização, portanto também é para benefício da própria organização e de cada um dos seus colaboradores. E este potencial preventivo que tem em vista a dissuasão, igualmente que lhe está associada, tem aqui um efeito que eu acho que pode ser bastante útil na promoção e no reforço da cultura de integridade dentro das organizações. Obviamente que para entidades que têm 50 ou mais trabalhadores, trata-se e não só, depois já direi em termos de entidades embrangidas, trata-se de uma obrigação, portanto, que decorre da lei. No entanto, mesmo decorrente da lei, atenção a uma conexão que lhe está associada e que, pelo menos do meu ponto de vista, não é a mais correta. Bem, não é a mais correta dada a utilidade deste instrumento. Bem, só que para dar aqui um à parte, porque quando nós falamos das entidades abrangidas pelo regime geral de prevenção da corrupção, e falamos, portanto, tirando as entidades administrativas independentes, do limiar dos 50 ou mais trabalhadores, quer para o setor público, quer para o setor privado. Portanto, isto em termos de obrigação de adotar um programa de cumprimento normativo em que o canal de denúncias é um desses instrumentos. Mas atenção, no âmbito do compliance, o canal de denúncias não funciona apenas para a comunicação de irregularidades / infrações no âmbito da corrupção ou para infrações de corrupção ou infrações conexas à corrupção. Portanto, há um conjunto de infrações que estão elencadas na Lei 93 de 2021, que são infrações que são passíveis de serem comunicadas através de um canal de denúncia interna. Isto para dizer o quê? Para dizer que não apenas ao abrigo da Lei 93 de 2021, não apenas as entidades, setor público e setor privado, com 50 ou mais trabalhadores estão obrigadas a adotar um canal de denúncia interna, mas também há determinadas entidades que, independentemente do número de trabalhadores, podem estar obrigadas a adotar um canal de denúncia interna. Vou só dar um exemplo. As entidades que são consideradas entidades obrigadas, eu sei que existe aqui vários conceitos, entidades abrangidas, entidades obrigadas, pronto, para efeitos da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais, ou seja, as entidades que estão sujeitas à Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e ao cumprimento dos deveres que estão previstos na lei, nomeadamente o dever de informação, entre outros, as entidades obrigadas para efeitos da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais, independentemente do número de trabalhadores, estão obrigadas a ter um canal de denúncia interna. Podem, inclusivamente, pelo facto de não atingirem o limiar dos 50 ou mais trabalhadores, podem não estar obrigadas a ter um programa de cumprimento normativo, é verdade, mas o canal de denúncia interna, sendo uma entidade obrigada para efeitos da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais, esta não é a única esta única hipótese, existem outras. Bem, este é só um dos exemplos. Têm que adotar um canal de denúncia interna. Portanto, chamo aqui a atenção para este facto. E também chamo aqui a atenção para o facto de nós vamos ver mais no final que há um regime sancionatório que está associado ao programa de cumprimento normativo e um regime sancionatório associado à adoção dos canais de denúncia. Estes regimes sancionatórios são distintos. Quando nós falamos do programa de cumprimento normativo, com exceção dos canais de denúncia, eu aplico a nível de regime sancionatório o regime geral de prevenção da corrupção, mas se eu quero saber se existe alguma contraordenação, por exemplo, pelo facto de não adotar um canal de denúncia, eu tenho que aplicar o regime sancionatório da Lei do Whistleblowing, da Lei 93 de 2021. Por que eu estou a chamar a atenção para este facto? É porque se no âmbito do regime de prevenção da corrupção
o regime sancionatório foi, portanto, a sua aplicação foi protelada por 1 ano, depois mais 1 ano para médias empresas. No âmbito da lei do whistleblowing, o regime sancionatório está em vigor desde junho de 2022 e não houve este 1 ano mais 1 ano, não se aplica em matéria de whistleblowing, ou seja, quando há obrigação de adoção de canais de denúncia. Bem, portanto, se quero chamar que a atenção para este facto pode ter passado despercebido e é extremamente relevante. E daí também, aquilo como tínhamos dito logo no início, esta necessidade de uma visão mais abrangente, quer em matéria de compliance, quando falamos também em matéria de prevenção da corrupção e dos seus instrumentos. Portanto, feita aqui esta ressalva que é importante, vamos entrar no conceito de denunciante. E aqui vamos socorrer-nos do que está previsto naquilo que é. Eu não gosto muito da expressão porque depois confunde-se RGPD, RGPC, RGPDI, enfim. Portanto, na Lei 93 de 2021, na Lei do whistleblowing, está bem? O conceito de denunciante, portanto, está previsto na Lei 93 de 2021. O que é que isto significa? Significa que, para que seja considerado denunciante, para que um colaborador seja considerado denunciante e para que, obviamente, possa, em consequência, beneficiar da proteção que é conferida por esta lei, é necessário que estejam preenchidos um conjunto de condições. Estas condições são cumulativas. Então, e vamos ver quais são estas condições. Isto é importante porquê? Porque nós temos que conseguir distinguir um denunciante de um reclamante, digamos. Não são exatamente o mesmo o conceito, não são aqui para este âmbito conceitos sinónimos. Não é? Então vamos ver. O denunciante, antes de mais, tem que estar de boa fé. A informação que é obtida, ou seja, que a informação que está sujeita à comunicação pelo canal de denúncia deve dizer respeito a uma violação abrangida. E o que é isto da violação abrangida? Há um elenco de infrações que estão previstas na Lei 93 de 2021 e, portanto, o objeto da denúncia tem que fazer parte desse elenco de infrações. Pois, extremamente relevante, essa informação deve ter sido obtida no âmbito da atividade profissional do denunciante, tá bem? No âmbito da sua atividade dentro da organização. E aqui, mais uma vez, salienta-se qual é a relevância destes canais de denúncia dentro da própria organização, ou seja, eles são um meio que deve ser utilizado pelos colaboradores quando têm conhecimento de uma infração, diga-se de uma infração dentro do elenco que está previsto na Lei 93, no âmbito da sua atividade profissional. Isto é relevante e este facto, este requisito, aliás, pode distinguir aquilo que é um denunciante de um reclamante ou de um terceiro. Bem? Depois, o denunciante tem que ter um fundamento sério para crer que as informações são verdadeiras no momento em que faz a denúncia e deve utilizar o meio de denúncia adequado. Nós estamos a falar aqui no âmbito do canal de denúncia interna, mas existem canais de denúncia interna e, portanto, eles devem ser utilizados na medida em que existam pelo colaborador, pelos colaboradores da organização. Existem também para determinadas entidades canais de denúncia externa e estas entidades, por exemplo, entidades públicas ou as entidades administrativas independentes são obrigadas a ter um canal de denúncia externa para além, quando têm 50 ou mais trabalhadores, um canal de denúncia interna, mas o meio adequado para a comunicação da violação é, em primeiro lugar, o canal de denúncia interna, não existindo, deverá ser feita pelo canal de denúncia externa e só, em último caso, subsidiariamente, através de divulgação pública. Portanto, é importante que não se passe logo para a divulgação pública, porque desta forma o denunciante, tendo a possibilidade
de comunicar a infração através de um canal de denúncia interna, ou este não existir através de um canal de denúncia externa, se não o fizer, também aqui perde o benefício da proteção que lhe é conferida. E esta questão do conceito ou das condições de elegibilidade para que um colaborador, para que uma pessoa, porque não são só os colaboradores que podem ser considerados denunciantes, mas para que uma pessoa que tenha obtido informações no âmbito da sua atividade profissional possa fazer esta comunicação é extremamente relevante, porque interfere não apenas na proteção de que pode beneficiar, mas no tratamento da comunicação. Porque se ela não for considerada como sendo uma verdadeira denúncia para efeitos da lei do whistleblowing, terá um tratamento distinto e não estará sujeita aos requisitos que a lei do whistleblowing, e que nós já veremos a seguir, prevê, quer em termos de proteção, quer em termos de recepção e de tratamento de denúncia. Para além daqui do enfoque na noção de denunciante, também é importante o canal de denúncia. Ou seja, a lei 93 de 2021 obriga e impõe que o canal de denúncia cumpra determinados requisitos, tenha determinadas características. Nós já vamos ver quais são essas características, esses requisitos. Ora, obviamente, cada entidade abrangida, ou seja, que está obrigada a adotar este canal de denúncia interna, é livre de escolher o meio pelo qual disponibiliza o canal de denúncia interna. Ora, mas tem de salvaguardar, independente do meio que seja escolhido, que a denúncia possa ser feita por escrito, e aqui poderá usar, e nós já vamos ver, poderá usar com muitas aspas, um correio, uma caixa de reclamações física, uma plataforma online, internet, ou verbalmente, por exemplo, uma linha telefónica ou outro sistema de mensagens. Portanto, quanto à escolha do meio, a lei aqui confere alguma liberdade quanto a essa escolha. No entanto, não nos enganemos. Porquê? Porque não basta um e qualquer meio. Porquê? Porque, obviamente, que há esta liberdade, mas o meio escolhido tem que cumprir determinados requisitos, tem que cumprir determinadas garantias. Portanto, eu tenho que salvaguardar que sim, posso escolher o meio, mas que esse meio tem que garantir, por exemplo, a confidencialidade da identidade do denunciante, ou este tem o direito de pedir o seu anonimato. Tem de garantir o anonimato quando por isto seja pedido, quando pelo denunciante seja pedido. Mas isto é apenas um dos requisitos. Nós já vamos ver outros requisitos que um canal de denúncia tem de ter. Portanto, há liberdade sim, quanto à escolha do meio, mas o meio que se escolhe, de entre das opções escolhidas, tem que cumprir determinados requisitos, porque se não cumprir, a entidade está sujeita à aplicação de coimas. Nós já vamos ver quais são essas contraordenações. Tá bem? Não basta já tem um canal de denúncia, mas depois não permite fazer denúncias anónimas, mas depois não permite conservar a documentação por 5 anos. Tudo bem, não é a mesma coisa de não ter um canal de denúncia, mas mesmo assim a entidade está em cumprimento da lei. O canal de denúncia interna, aqui é necessário ter em conta que a redação da diretiva, porque esta lei 93 de 2001 resulta da transposição de uma diretiva. A redação é ligeiramente diferente quando nós falamos quem pode operar, quem pode disponibilizar o canal de denúncia interna, mas eu acho que daqui também não se retiram mais consequências. Então vamos ver. Que a diretiva nos diz, no seu artigo 8º, número 5, é que o canal de denúncia interna pode ser operado internamente e pode ser por pessoas ou serviços que são designados para o efeito, ou pode ser disponibilizado externamente por terceiros. O nosso legislador, no artigo 9º, nos números 2 e 3, optou por uma redação diferente, ligeiramente diferente, e até, em minha opinião, algo enigmática. O canal de denúncia interna pode ser operado internamente para efeitos de recepção e seguimento de denúncias, e mais uma vez aqui, portanto, por pessoas ou serviços designados para o efeito,
E depois refere, pode ser operado externamente para efeitos de recepção de denúncias. Mas a verdade é que não se percebe porque é feita esta distinção, porque a própria entidade pode perfeitamente escolher uma outra entidade ou uma pessoa dentro ou fora da organização para efeitos do tratamento da denúncia. Portanto, não se percebe aqui muito bem qual foi, ou pelo menos na minha opinião, mas admito que possa haver aqui uma interpretação diferente que eu não esteja a ver, e também agradeço se alguém tem uma posição diferente ou se já estudou mais pormenorizadamente isto com uma conclusão, também agradeço a partilha, mas parece-me aqui que não há de retirar daqui quaisquer consequências e esta distinção, sinceramente não percebo muito bem porque é que é feita, não tem demais consequências, até porque a lei tem que ser interpretada, a interpretação conforme à diretiva, ao direito da União Europeia, e, portanto, não vejo aqui qual seja a consequência diversa que possa resultar desta diferente redação. De qualquer forma, gostaria de chamar a atenção para ela, porque existe. Como já tinha dito inicialmente, há uma liberdade na escolha do canal, do meio pelo qual se disponibiliza o canal de denúncias, mas atenção, apesar de existir essa liberdade de escolha, a lei impõe, e atenção, que a lei impõe, não se trata apenas de requisitos que possam ser deixados em termos opcionais à escolha das entidades, a lei impõe que um canal de denúncias tenha que cumprir determinadas salvaguardas, determinadas garantias. E elas estão aqui elencadas neste gráfico, nomeadamente a exaustividade, a integridade e a conservação da denúncia. Portanto, a conservação da denúncia deve ser feita pelo menos durante um período de 5 anos, quando estamos a falar, obviamente, de um procedimento criminal ou de outra natureza cujo prazo de conservação seja superior, deverá, obviamente, ser conservado por esse prazo superior. Inclusivamente pode haver, e dependendo de entidade para entidade, esta questão também está interligada, mais uma vez, com o regime geral, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, com o RGPD. Porquê? Porque esta conservação da denúncia e a denúncia e os documentos de suporte, digamos, têm dados pessoais, e nós sabemos que os dados pessoais apenas devem ser conservados pelo tempo que é estritamente necessário para a finalidade de tratamento. Portanto, para efeitos de tratamento de denúncia até ao final do processo, portanto, nós contamos, há aqui um prazo de conservação de 5 anos, obviamente, mas não significa que as entidades, não significa que não existe outro prazo que esteja previsto na lei e que obrigue a uma conservação superior, e não significa ainda que as entidades, que são os ditos responsáveis pelo tratamento, não possam entender, desde que determinem o prazo, que aquela documentação deverá ser conservada para efeitos de arquivo histórico, por exemplo, e que definam o prazo da sua conservação. Obviamente tem que ser definido, e tem que ser definido de acordo com o fundamento. Não basta ser um prazo aleatório. Mas só para deixar aqui também esta chamada de atenção, e mais uma vez da necessidade de articularmos este regime com outros regimes em matéria de compliance, e aqui a nível de proteção de dados pessoais, aliás, que está inclusivamente prevista na Lei 93 de 2021. E é por isso que é tão importante, quando as entidades adotam um canal de denúncia, até porque no âmbito do RGPD há um conjunto de informação, nomeadamente o dever de informação previsto no artigo 13 e 14 do RGPD, neste caso no artigo 13, que tem que ser cumprido por parte do responsável pelo tratamento, e, portanto, quando escolhem a plataforma, quando escolhem o meio pelo qual o canal de denúncia irá operar, também têm que necessariamente acautelar estas matérias de proteção de dados pessoais, para a política de privacidade. Atenção,
que tem que haver um fundamento para o tratamento daqueles dados pessoais, muito bem, que é para efeitos de tratamento da denúncia. Mas será que devo ou não pedir? Porque nós não sabemos, a entidade não sabe que dados pessoais são disponibilizados a quando da denúncia. Portanto, deve ou não ser pedido o consentimento daquela pessoa. Mais uma vez, trata-se de um colaborador, ou pode tratar-se de um colaborador. Portanto, há aqui uma relação laboral, vale o consentimento, quais são os requisitos. Portanto, há aqui também um conjunto de matérias que têm que ser analisadas em articulação com o regime geral de proteção de dados pessoais, que também é uma das garantias que o canal de denúncia deve assegurar. Depois, obviamente, a questão da independência e da imparcialidade, portanto, quem vai recepcionar, quem vai receber a denúncia e depois como é que é feito o encaminhamento para o tratamento da denúncia e quem é que trata essa denúncia. Aliás, nas orientações do MNAC é referido que pelo menos 2 pessoas devem ser responsáveis pelo tratamento da denúncia, inclusivamente uma delas com conhecimentos na área do direito, fazer parte, portanto, ou do departamento, ou exteriormente a ser um jurista ou um advogado. Portanto, é uma das orientações que o MNAC prevê e que tem em vista também assegurar esta independência e imparcialidade. Principalmente sabemos que empresas com 50 trabalhadores, portanto, tudo se pode saber dentro da empresa. E, portanto, atenção a este assegurar da imparcialidade e da independência, e mais, da confidencialidade, porque tem que ser assegurada a confidencialidade da identidade do denunciante ou de terceiros, bem como da informação que é disponibilizada. Tem, inclusivamente, quem trata estas denúncias está obrigado, está sujeito a um dever de sigilo, e, portanto, o canal de denúncias tem que garantir isso, e as entidades, portanto, têm que também ter essa preocupação, e a preocupação de garantir o anonimato quando é pedido pelo denunciante. E depois há aqui uma questão que se pode colocar, mas eu sou obrigada a fazer um follow-up, um encaminhamento da denúncia, e há aqui deveres de informação que eu tenho que ter para com o denunciante, mas se ele é anónimo, como é que eu faço isso? Portanto, como é que se resolve esta questão? A questão resolve-se na escolha do canal de denúncia. É importante, ou seja, o canal de denúncia deve permitir que, mesmo sendo pedido um anonimato, é gerado um código, é possível o retorno ao denunciante para o cumprimento dos deveres que a lei prevê nesta matéria. Depois também há a questão da ausência de conflito de interesses, nomeadamente para efeitos de recepção e de tratamento da denúncia. Há um conjunto de prazos que a lei prevê para para o seguimento da denúncia após a recepção. Portanto, há aqui, após a recepção da denúncia, a entidade tem 7 dias para acusar a recepção da denúncia e para prestar informação ao denunciante sobre os requisitos, a forma e a admissibilidade da denúncia. Depois há aqui também, para efeitos há um outro dever de informação no prazo de 3 meses, se possível, obviamente, sobre as medidas previstas ou adotadas para dar seguimento à denúncia. Portanto, mais uma vez, a questão coloca-se, sobretudo, aqui este dever de informação consegue ser cabalmente cumprido quando há o contacto do denunciante, mas imaginemos que ele pede anonimato e, portanto, de que forma é que é possível contactar um denunciante que é anónimo? Esta questão tem que ser resolvida pelo canal de denúncia, pelo meio que é escolhido. Depois há aqui um prazo de 15 dias, a contar, obviamente, da conclusão da denúncia, e, portanto, o denunciante deve conseguir fazer este seguimento da denúncia, em que pode solicitar informação sobre o resultado da análise efetuada à denúncia. Obviamente que isto aqui, daí a importância, quando referi o conceito de denunciante, o conceito de infração que é passível de denúncia, que não se resume apenas à corrupção e às infrações conexas, ainda que este seja o âmbito do nosso webinar. É muito importante referirmos
por etapas, portanto, ao passarmos por estes conceitos, pela concretização destes conceitos, no caso concreto, no caso em questão, porquê? Porque se nós chegamos à conclusão, a informação não foi obtida no âmbito de uma relação profissional, no âmbito de atividades profissionais com a entidade em causa, portanto, não preenche um dos requisitos para que seja considerado denunciante, ou não está no elenco das infrações da Lei 93 de 2021, não preenche. Se não preenche, eu não vou ter que seguir para efeitos de tratamento daquela comunicação, ela terá de ser tratada, deve ser tratada internamente, não seguirá o regime da Lei 93 de 2021. Portanto, não seguindo o regime, não estão sujeitos, por exemplo, a estes prazos de recepção de denúncia, de prestação de informação, entre outros. Tá bem? Portanto, e daí também a necessidade de ter os conceitos e de verificar, antes de mais, se eles estão preenchidos, porque não é toda e qualquer comunicação que pode ser tratada como uma denúncia, nem toda e qualquer pessoa que comunica que faz essa comunicação que pode ser considerado denunciante. Para concluir esta parte do canal de denúncias, chama a atenção para as contraordenações, e atenção que aqui estas contraordenações estão previstas, como tinha dito, na Lei 93 de 2021, também não estão previstas no Regime Geral de Prevenção da Corrupção, e está previsto coimas de 10.000 a 250.000 euros para pessoas coletivas, o facto de ser impedida a apresentação ou seguimento da denúncia ou de não ser cumprido o dever de confidencialidade, depois de 1.000 a 125.000 euros, o facto da entidade não dispor de um canal de denúncia interno ou de um canal de denúncia existir, mas não cumprir as garantias de que falámos, ou não permite a denúncia por todos os trabalhadores, bem? Ou não permite até a possibilidade de apresentar denúncia de forma anónima quando é requerido pelo denunciante. Portanto, atenção a este regime contraordenacional que está em vigor. Portanto, está em vigor desde a data de entrada em vigor da Lei 93 de 2021, portanto, desde junho de 2022, bem, e, portanto, não está dependente da entrada em vigor do regime sancionatório do Regime Geral de Prevenção da Corrupção. Antes de passar a palavra à Joana, que nos vai falar sobre o responsável pelo cumprimento normativo, só queria aqui deixar um alerta para quem ainda não teve oportunidade de ver hoje o Diário da República, relacionado também com o tema do responsável pelo cumprimento normativo. Atenção que hoje foi publicado em Diário da República uma recomendação do MNAC a 7 de 2024, que é precisamente dirigida aos responsáveis pelo cumprimento normativo, e por favor não se assustem, mas o que diz, e é a título de recomendação, o MNAC recomenda às entidades abrangidas que através do seu responsável pelo cumprimento normativo seja comunicado mensalmente ao MNAC durante a primeira semana do mês seguinte ao mês a que respeita, com referência ao cumprimento normativo, se houve regularidade no seu cumprimento ou se houve falhas ou irregularidades, identificando-as. Portanto, há aqui uma recomendação que saiu hoje em Diário da República por parte do MNAC, que é dirigida aos responsáveis pelo cumprimento normativo, de informarem o MNAC, no que diz respeito ao programa de cumprimento normativo, se ele está a ser cumprido ou se houve falhas no seu cumprimento, e identificarem quais são essas falhas ou irregularidades. Bem, vou deixar agora de partilhar e passo a palavra à Joana. Obrigada, Cláudia. Vou então também fazer aqui agora novamente, tal e qual como fiz na apresentação anterior, a partilha do meu ecrã. E só quando estivessem a ver em modo de visualização que me confirmassem. Obrigada.
E agora, no âmbito desta segunda intervenção, vou falar aqui um bocadinho, não agora sobre o plano que te falei há bocado, mas sim sobre o responsável pelo cumprimento normativo. Aqui também já é uma figura introduzida pela Cláudia. Penso que aqui, como pontos importantes, há que referir a questão, a título introdutório, um breve enquadramento sobre esta figura do responsável pelo cumprimento normativo. Falar um bocadinho da importância das suas funções e, quando refiro a importância das suas funções, não só do próprio exercício e do porquê da existência desta figura, mas também características essenciais que considero, e que também o próprio MNAC já nos vai dar algumas orientações nesse sentido, que esta figura do responsável pelo cumprimento normativo deve ter, para que consiga, de facto, efetivamente, exercer o que são as funções que lhe estão adscritas. E depois também aqui uma questão também abordada logo na primeira intervenção pela Cláudia, que tem a ver com a própria acumulação de funções e a relação aqui com o DPO e com a própria relação aqui também desta figura no âmbito do RGPD. E começando aqui mais uma vez, também aqui pela uma parte mais teórica do próprio conceito, mas que julgo que é importante, e desde logo explicar aqui o que é o responsável pelo cumprimento normativo. E este responsável pelo cumprimento normativo não é mais nem menos do que um próprio elemento da direção superior ou uma pessoa equiparada da entidade abrangida, que é designado por esta entidade, pela organização, pela empresa, e que garante e vai controlar a aplicação de tudo isto que temos estado aqui a falar hoje, que é o Programa de Cumprimento Normativo. Portanto, é esta entidade responsável pela aplicação deste programa, o que não significa, mais uma vez, que seja a pessoa que tem que fazer tudo. Não é. Controlar não significa e nem pode ser a pessoa que faz tudo, porque senão nem sequer se consegue cumprir com o que é previsto. O responsável pelo cumprimento normativo vai exercer as suas funções, isto é muito importante, de forma independente, de forma permanente e com autonomia decisória. Portanto, daí também ser este elemento da direção superior ou equiparado, porque é importante que tenha estas características e vai ter que, naturalmente, para conseguir exercer efetivamente e bem as suas funções, dispor do conjunto de elementos, nomeadamente de informação interna, dos meios humanos e técnicos necessários ao bom desempenho da sua função, e estes sim devem ser assegurados pela entidade que esteja em causa, porque senão não há aqui um exercício adequado da função. Se estivermos perante o que pode acontecer também, uma entidade abrangida que esteja no âmbito de uma relação, por exemplo, de grupo, pode ser designado um único responsável pelo cumprimento normativo. Portanto, não é necessário haver um responsável pelo cumprimento normativo por cada entidade que faça parte de um grupo de empresas. Pode acontecer que assim o seja, se for mais benéfico, se for essa a decisão, mas o regime legal encontra-se cumprido se existir apenas um responsável. Este responsável pode então abranger toda a organização, todas as atividades do grupo, incluindo nomeadamente as áreas de administração, direção, áreas operacionais ou áreas de suporte das entidades do grupo e, portanto, ser uma única pessoa, se essa for assim a decisão que a entidade considere mais adequada. Como referi, penso que há um conjunto de características essenciais que são importantes destacar aqui relativamente ao responsável pelo cumprimento normativo. Deve ser uma pessoa, portanto, que tenha acesso a toda a informação, deve ter garantia de independência e autonomia decisória permanentes, deve ter também acesso a toda a informação da organização interna que seja relevante para o exercício das suas funções, deve também haver aqui uma preocupação de desenvolvimento de funções numa lógica de melhoria contínua, portanto deve ser uma pessoa que consiga olhar para a frente e perceber o que é que deve ser melhorado consoante o diagnóstico constante que vai sendo feito, e deve também naturalmente ter inerente ao exercício da sua função o cumprimento do dever de sigilo relativamente a matérias que assim o exijam e que pode naturalmente e muito bem acontecer. Relativamente a funções aqui que merecem algum destaque, julgo eu, aqui no âmbito deste papel de responsável pelo cumprimento normativo. O responsável pelo cumprimento normativo acaba por ter uma responsabilidade, diria que funcional, de garantir, de facto, de forma permanente
e de forma adequada a execução dos instrumentos do todo o plano de cumprimento normativo, portanto é aqui uma função exigente e permanente. E penso que dentro desta função de responsabilidade funcional é importante aqui desde logo referir a própria coordenação autónoma e independente dos trabalhos inerentes à sua preparação, quando, ou ainda que esta preparação não exista, se estivermos a falar do acompanhamento, execução e eficácia das medidas previstas no programa de cumprimento normativo, atualização sempre que necessária, ou até mesmo nos casos em que é legalmente obrigatória. Portanto, é aqui um acompanhamento de coordenação, de um ponto de vista de execução e eficácia das medidas, mas também de revisão e de cumprimento do regime legal, e portanto é aqui uma função, diria que, bastante exigente neste sentido de acompanhamento constante. Estas condições são fundamentais para que o exercício desta função se opere de forma adequada, e tendo em conta, sobretudo, uma lógica sempre de melhoria contínua da organização, penso que isto é sempre fundamental. Promover também, há uma preocupação também de promover o reforço dos parâmetros da cultura de integridade da identidade ou da organização, uma espécie de também garantir o conforto de todos aqueles que estão abrangidos e para quem a organização também trabalha e a quem serve. Adequar-se também às circunstâncias do dia-a-dia, à procura do incremento de padrões de qualidade no cumprimento da sua função. Também aqui uma preocupação numa componente da credibilidade reputacional do contexto em que opera e, sobretudo, perante, no fundo, sejam clientes, seja o que for da entidade em causa, e também da sociedade no seu todo. A importância destas funções, ou seja, o porquê também temos todas estas características, temos que ter uma pessoa caracterizada desta forma. Penso que isto também está bastante relacionado com o próprio exercício da função, que deve incluir alguns cuidados específicos relativamente, não só de forma genérica, ao programa de cumprimento normativo, mas também a cada um dos instrumentos do programa. E, portanto, na minha opinião, há aqui o exercício da função exigir alguns cuidados, nomeadamente, desde logo, de coordenação. E de coordenação, esta coordenação penso que se pode subdividir em duas situações, desde logo uma coordenação dos próprios trabalhos, desde de levantamento, sistematização de valores éticos e princípios da ação que estão aqui em causa no âmbito da entidade ou da organização, bem como indicações de conduta mais adequadas, tendo em vista, por exemplo, o cumprimento, promovendo e assegurando a participação que temos estado aqui a reiterar durante a manhã de hoje e o envolvimento de todos na organização. Reitero também mais uma vez a dirigentes de topo, de estrutura intermédia, relativamente, por exemplo, aos processos de elaboração e atualização também, por exemplo, do Código de Conduta. É um dos exemplos que temos vindo aqui a falar e, portanto, este trabalho de coordenação e este levantamento e envolvimento de todos deve, não só, mas caber aqui ao responsável pelo cumprimento normativo. Depois, penso também aqui identificada uma outra situação importante neste âmbito da coordenação pelo responsável pelo cumprimento normativo, que tem a ver com a própria coordenação dos trabalhos e desenvolvimento das atividades, relativamente ao que falei também bastante já anteriormente, no âmbito da outra intervenção, do levantamento dos riscos de corrupção e infrações conexas e a correspondente também análise de risco e identificação das medidas preventivas, garantindo mais uma vez o envolvimento de toda a colaboração da estrutura hierárquica e da organização. Não é ele quem faz, mas coordena e deve garantir ou fazer os possíveis para que este envolvimento exista. Depois, deve haver aqui uma preocupação também de garantia e de acompanhamento. Garantia, penso que, do cumprimento dos prazos de comunicação, como vimos, prazos de revisão, divulgação e publicitação dos diversos instrumentos que temos estado aqui a abordar-nos, desde logo do Código de Conduta, Plano de Prevenção de Riscos, os respectivos relatórios. Portanto, deve ser o responsável pelo cumprimento normativo que, no fundo, é o garante do cumprimento deste conjunto de prazos que acabei de referir. E também uma garantia de acompanhamento, na medida em que deve ser feito um acompanhamento e uma verificação da conformidade dos próprios requisitos, nomeadamente, por exemplo, do canal de denúncias, incluindo sobre as garantias de proteção dos denunciantes, que a Cláudia também já referiu, deveres de confidencialidade, reserva, mais uma vez cumprimento de prazos, se surgirem questões de conflito de interesses, e, portanto, penso que tudo isto faz parte aqui deste dever e desta característica de acompanhamento que acompanha aqui a figura do responsável pelo cumprimento normativo.
Depois, diria ainda que temos aqui uma situação que pertence também aqui ao responsável de sistematização e de verificação. Desde logo, quando me refiro a sistematização, refiro-me aqui a uma espécie de sistematização ou levantamento da informação relacionada com as necessidades, por exemplo, de formação em determinadas áreas relacionadas com ética, integridade, prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, por exemplo, tentando procurar dentro da organização quais é que são as necessidades formativas nestas áreas que fazem sentido, e tem que haver, no fundo, uma pessoa responsável por o fazer, aberta a sugestões, preocupada com este tema, e diria que também é aqui o responsável. E, naturalmente, com a colaboração dos demais colaboradores, quem representa os departamentos, seja o que for, também deve ter aqui uma preocupação de levantamento e sistematização no que diz respeito à produção dos próprios programas formativos e acompanhamento do seu cumprimento, mais uma vez, para garantir sempre a execução e não só a elaboração sem intenção de aplicação na prática. E também, aqui, em conjugação com esta situação, a necessidade de verificação das necessidades de atualização dos diversos instrumentos do plano. Não só, como referi há pouco, no âmbito de prazos legais obrigatórios, mas também situações que, de facto, existam no seio da organização e que determinem uma determinada alteração e que leve, de facto, à necessidade de atualização. Não faz sentido um plano, um código de conduta, seja o que for, não estar atualizado à missão das sociedades, por exemplo, a alteração da estrutura orgânica, societária. Portanto, o responsável tem este ónus de estar atento a esta situação e, no fundo, ter um despertar em que é necessário fazer a atualização destes conteúdos. Depois, penso que aqui também um último ponto importante a referir tem a ver com a acumulação das funções entre esta figura e o DPO, que a Cláudia também já referiu. Ou seja, pode colocar-se a questão de saber se o responsável pelo cumprimento normativo nesta matéria de prevenção de corrupção que temos estado aqui a falar, pode acumular as funções com DPO para efeitos portanto, aqui da proteção de dados. E nós não temos aqui penso que uma resposta única, uma resposta unívoca, uma vez que temos que fazer também depender desta situação de outros fatores. Por exemplo, a própria estrutura, a própria dimensão da organização, os procedimentos que estão em curso na organização, as políticas que estão em curso, e esta situação naturalmente sempre baseada numa abordagem de risco. No caso das entidades abrangidas, se encontrarem, por exemplo, a relação de grupo, o Regime Geral da Prevenção de Corrupção expressamente que refere que pode ser designado um único responsável pelo cumprimento normativo, como também já referi anteriormente. E, portanto, acho que são aqui as duas situações que importa deixar claro neste âmbito relativamente aqui ao nosso responsável pelo cumprimento normativo. E terminando aqui a apresentação, queria só voltar a reforçar a ideia de que o responsável pelo cumprimento normativo é importante, deve ter estas características, deve ser o garante de muitas situações, mas de facto não pode trabalhar sozinho, nem deve trabalhar sozinho no âmbito da implementação e do controle deste programa de cumprimento normativo.